Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado bastante, né? Como já dei as boas-vindas na semana passada, torno a repetir, né? Que vocês sejam bem-vindos, que nós conseguimos aí, durante o resto desse semestre, né? Começando agora o segundo semestre, né? Dando continuidade às nossas aulas sobre cidadania, direitos e deveres, e que nós consigamos chegar até o final, né? Esse é o nosso propósito, que a gente consiga aí ter sucesso, êxito, né, nessa nossa disciplina. Hoje já é quinta-feira, dia 4 de agosto, e estaremos iniciando então as nossas aulas. Nas aulas anteriores, né, nós estávamos falando sobre a coletividade, né, como trabalhar no coletivo. Então, eu vou fazer aqui, né? Vou ler para vocês, tá? Um breve resumo aqui sobre o poder da coletividade, tá bom? E aí, então, a gente, né, daremos sequências à nossa aula, tudo bem? Então, o poder da coletividade é uma sociedade democrática e produtiva, quando todos os que dela participam podem fazer competir organizadamente seus interesses e projetar coletivamente novos futuros. Considerar a participação de todo como uma necessidade para o desenvolvimento social. A participação é uma aprendizagem. Se conseguimos hoje nos entender, decidir e agir para alcançar alguma coisa, como a melhoria da escola no nosso bairro, depois seremos capazes de construir e viabilizar soluções para os outros problemas, como a preservação de uma área verde ou a melhoria no trânsito. Podemos ainda nos articular como outros grupos para desafios maiores, como o fim da violência, o combate ao desemprego e por aí em diante. Aprendemos a conversar, decidir e agir no coletivo, ganhando confiança na nossa capacidade de gerar e viabilizar para os nossos problemas, fundamentados para a construção de uma sociedade com identidade e autonomia. Agir coletivamente colabora com a promoção de habilidades e competências essenciais à construção de um projeto de vida, como organizar-se, negociar, argumentar, defender pontos de vista, definir estratégias, solucionar problemas, entre outras práticas. Por meio de experiências coletivas, também é possível descobrir interesses comuns e interesses mútuos, que são a base para a organização de uma sociedade. Né? Então, aqui a gente está vendo né, o quanto é importante nós vivermos no coletivo, né? Ninguém consegue viver sozinho numa sociedade, ninguém consegue viver sozinho aonde quer que seja. É sempre bom a gente estar sempre agindo, trabalhando no coletivo. Como, né, sempre falo, duas cabeças pensa melhor, né? Então, e quando se trabalha junto, se trabalha no coletivo, novas coisas surgem, né? Como, por exemplo, aqui que eu acabei de ver, né? De ler para vocês, né? Poder fazer aqui a melhoria no bairro, né? Na escola do seu bairro, poder de uma forma tentar, não é fácil, né? Como a gente, ainda mais agora que nós estamos aí entrando nós estamos num ano político, no ano que nós iremos votar para presidente, né? A gente procurar uma forma de tentar diminuir o desemprego, né? Nós que já agora estamos vindo aí de uma pandemia,
onde o número de desempregados cresceu muito, infelizmente, né? Onde aí os preços estão elevadíssimos. Então, muita coisa, né, vem vindo assim, de uma forma, né, rápido demais, porque, como falei, com a pandemia, muitas pessoas ficaram desempregadas, né? Muitas portas, muitos comércios se fecharam, muitas empresas se fecharam e com isso aumentou o desemprego. E nós agora, né, vamos então poder estar aí fazendo o nosso papel, exercendo a nossa cidadania, né? Elegendo aí um presidente, né? E assim, assim como nós trabalhamos no coletivo, a gente poderá, de uma forma ou de outra, poder depois cobrar, né? Melhorias para o nosso bairro, melhoria para, né, a nossa cidade, para onde quer que seja, né? Para a saúde, né? Principalmente a saúde, né? Que também, quando se precisa de um médico, não tem. Então, aí a gente vê a importância, né, do poder da coletividade, de se trabalhar no coletivo, né? Uma mão ajuda a outra e assim a gente caminha juntos, né? Tentando aí ter um futuro melhor, tentando ter aí um progresso, né? Onde todos consigam viver bem, consigam viver melhor, né? Então, aqui eu vou encerrando com vocês, então, né, o nosso tema da coletividade, né, do nosso bem comum, de como viver no coletivo, né, não nos esquecemos, né, não podemos nos esquecer nunca que nada se faz sozinho, nada se constrói sozinho. A gente tem que ter sempre o apoio de alguém, a gente tem que ter sempre alguém ao nosso lado, né? Para ir dando ideias, inovando, né? Criando coisas, né? E assim a gente poder estar dando aí uma vida melhor para as futuras gerações, né? E assim eles aprenderem também, né? O poder da coletividade, o poder de se trabalhar junto, né? Então, partindo agora para o nosso novo tema, a gente vai estar trabalhando agora sobre a liberdade, né? E qual é o conceito dessa liberdade? O que é a liberdade, né? Como acabamos de falar aqui, de trabalhar no coletivo, né? Será que essa liberdade ela entra no coletivo, né? O que uma coisa ali pode estar, né? Encaixando na outra. Então, o conceito da liberdade é um dos temas mais controversos entre os especialistas das áreas de filosofia, psicologia, sociologia, né? Então, a liberdade, né, é um dos temas principais aí dos especialistas, né, que atuam, que trabalham nessa área aí. Sabe-se que ela, assim como a sua falta, não é uma experiência solitária. A liberdade pode ser percebida na relação com o outro, com base em uma postura ética para o bem comum. Entre os não especialistas nessas áreas de modo geral, também não há consenso quando os questionam-se a liberdade. É preferível a obediência? À primeira vista, a resposta parece ser fácil. Todos querem liberdade. Contudo, há grupos sociais que valorizam mais a obediência que a liberdade, argumentando que a liberdade ela pode conduzir ao crime e ao vício, ao passo que a obediência conversa com os indivíduos no caminho correto. A liberdade ela pode gerar desconfiança também nos indivíduos que a defendem. Por exemplo, optar por uma alternativa conhecida e familiar. É confortável, pois atrai o apoio de parentes, de amigos, porém decidir-se por um caminho novo, ainda que desconhecido,
pode significar não ser apoiado e ir além disso, ser criticado, como alguém ousou fazer diferente. Provavelmente você já fez essa pergunta a si mesmo quando observou alguém apostando em uma nova decisão. É importante ressaltar também que a liberdade, ela não é simplesmente fazer o que se quer, quando quer, o que bem entende. O exercício da liberdade, ela exige maturidade e segurança, pois além de estar relacionado a respeitar os próprios desejos e escolha, refere-se a consequências desses fatores em relação com o outro, a comunidade e o mundo. A liberdade é a parte fundamental na construção do seu projeto de vida, que deve ser elaborado de uma forma autônoma, com responsabilidade, consciência crítica e pautado pelo exercício da cidadania. Então, aqui eu li para vocês, um pouco sobre o conceito da liberdade, e aqui, como vocês puderam perceber, nós podemos definir a liberdade como todo mundo, quer ter a sua liberdade. A gente mora com os pais, mas queremos morar sozinho para ter a nossa liberdade, para poder sair a hora que bem que entendemos, chegarmos a hora que quisermos em casa, poder ter nossos amigos, receber nossos amigos em casa, enfim, fazer o que bem, a gente entender, o que a gente acha que é melhor para a gente, E muitas das vezes, nós não sabemos usar a nossa liberdade. Nós usamos a nossa liberdade de uma forma totalmente errada, Principalmente quando nós não ouvimos os conselhos de nossos pais, Porque a gente acha que os nossos pais estão extremamente errados, que os nossos pais não viveram o que a gente, o que o mundo hoje nos oferece, porque na época deles não tinham tanta coisa, tanta novidade, E hoje a gente é que quer viver tudo isso. Mas às vezes eles tinham, da geração deles, o que naquele momento tinha, Mas eles poderiam também, viver da maneira deles, de repente sair, ganhar o mundo aí, colocar uma mochila nas costas, Mas muitas vezes também, quando se pensa em ter sua liberdade, você tem que saber se você vai ter a sua condição de poder assumir as consequências que virão pela frente. Porque morar sozinho é você alugar uma casa, é você ter os seus móveis, mas você tem condição para isso, para se manter, Será que no primeiro mês que o seu aluguel vencer, no momento de pagar, você vai ter como pagar? Ou você vai ter que correr, Às vezes a pessoa quer morar sozinho, mas na hora do almoço está na casa da mãe, na hora do jantar está na casa da mãe, na hora de pagar uma conta está na casa da mãe, pedindo dinheiro. Isso daí não é liberdade. Liberdade é quando você, a partir daquele momento que você decidiu sair da sua casa, que você decidiu morar sozinho, você tem a consciência também que cabe a essa decisão você fazer todas as suas... você se comprometer com tudo, o que uma casa exige, Você poder se manter. Você vai ter como se manter? Isso é ter liberdade. Ter liberdade não significa você sair, ir para uma balada, de você querer chegar a hora que quer, de você querer beber, de você querer seguir um caminho errado, de você acabar sendo um viciado na vida. Isso não é ter liberdade. Isso daí é você achar que você está aproveitando a sua vida, quando na verdade você está estragando-a. Não é verdade? Então, nós temos que saber definir bem a liberdade. Liberdade, muitas vezes, você está morando com seus pais, você está respeitando seus pais, e assim,
você poder sair, você poder ir a um barzinho, conversar com seus amigos, voltar para casa, sem ter nenhum vício, sem ter bebedeira, né? Sem cair num mundo onde não vai trazer felicidade para você, né? Onde você, muitas vezes, né, as pessoas falam assim, ai, você não sai, você... Mas também eu tenho o meu direito de escolha de querer ficar na minha casa. Quem diz que, de repente, eu estando na minha casa, no meu quarto, assistindo um filme, eu não estou na minha liberdade? Eu estou, porque eu estou na minha casa, né? Eu estou assistindo um filme que eu quero, estou comendo aquilo que eu quero. Então, isso também é ter liberdade. Eu não preciso ir para a rua, não preciso beber, eu não preciso usar drogas para ter liberdade. Não preciso fazer coisas erradas, né? Então, ter liberdade, gente, não é isso. Ter liberdade é ter responsabilidade. É você sair sabendo que você tem que voltar, né, para sua casa, sabendo que lá tem sua mãe preocupada, seu pai preocupado, sua tia, sua avó, tem alguém esperando por você. Então, ter liberdade, antes de mais nada, é ter responsabilidade. É ter responsabilidade com os nossos atos. Quer ter liberdade? Tudo bem, você pode ter sua liberdade, desde que você tenha sua responsabilidade, né? Acho que as duas coisas têm que andar juntas aí. Então, a gente ter nossa liberdade, você não fazer também a pessoa que está próxima de você sofrer, né? No caso, uma mãe, alguém que, né? Tem uns que moram com a avó, outros moram com o tio, com a tia. Então, a gente tem que saber, né? Ter nossa liberdade, não estragar o nosso futuro. Que muitas vezes a gente pensa que está vivendo a nossa liberdade, quando na verdade nós estamos o quê? Estragando o nosso futuro. Né? Deixamos de ir à escola, né? Esse é um ponto onde a maioria dos adolescentes, dos jovens, né? Muitas vezes param com os estudos, porque muitos tudo bem, a gente entende que numa época difícil, como eu acabei de citar agora há pouco ali, né? O número de desemprego aumentou, então todos têm que, de uma maneira, correr atrás do prejuízo. Então, muitos, às vezes, têm que largar os estudos para poder trabalhar, para poder ajudar na casa, para ajudar a mãe, para ajudar um pai, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade também que as pessoas têm, muitas vezes, de largar o estudo. Mas, né, acho que na primeira oportunidade que a pessoa tiver, né, se ela não conseguir conciliar estudo e escola, na primeira oportunidade, ter que voltar à escola. Mas muitos, infelizmente, abandonam o estudo por falta de interesse mesmo. Porque nós conhecemos muitas e muitas, né, milhões de pessoas aí que vão na escola de manhã, que trabalham à tarde, ou trabalham de manhã e vão... Então, né, vice-versa, trabalham de manhã e à tarde, vão na escola à noite. Então, a gente sabe aí, né, dessa questão também. Mas nós sabemos que para a gente, se você realmente quer ter a sua liberdade, seja a sua liberdade pessoal, a sua liberdade financeira, a sua liberdade profissional, você precisa do quê? Você precisa do seu estudo. Você não vai conseguir uma liberdade financeira se você não tiver um estudo bom, se você não tiver um estudo. Para você conseguir um bom emprego, você tem que ter um estudo para você conseguir a sua liberdade. Não é? Então, uma coisa, ela vai puxando a outra. Né? Como se a gente, na verdade, tivesse aí, como eu falei do coletivo, né? Tudo é um conjunto, né? Tudo vive num coletivo. Então, se a gente parar, pensar bem, se a gente for estudar bem a fundo tudo isso, a gente percebe que é assim. Né? E vocês sabem que é assim. Só que o difícil é aceitar. Esse que é o problema, né? O problema da gente aceitar que as pessoas falam, que as pessoas realmente estão certas, né? Mas, enfim, nós vamos aqui dando continuidade, porque quando a gente se trata de falar
em cidadania, em direito, em deveres, e que vai abrangendo um monte de assuntos, né? E a gente acaba... são assuntos, assim, de maneiras, né, que se trata da gente mesmo, né? Nosso pessoal. Então, são assuntos muito extensos e que se a gente ficar falando, a gente vai, né, se aprofundando cada vez mais. E como nós temos nossa aula uma vez por semana, então acaba, né, ficando assim, meio curto o nosso tempo, né, para a gente estar entrando mais profundamente nesse assunto. Então, eu vou deixar para vocês também aqui, como tarefa, tá bom? Tarefa de casa. Se vocês conseguirem ter acesso, o livro que se chama Caminhos para a Liberdade, tá? Um Caminho para a Liberdade. Ela é inspirada numa história real. A obra apresenta o compromisso de 5 mulheres que no final de 1930 enfrentam preconceitos ao levar uma biblioteca itinerante a moradores pobres de uma cidade. Então, essa aqui é uma prévia, né, sobre o que é o assunto, mas é um livro interessante, como vocês podem ver, pelo pouco que eu li aqui do contexto. Então, vocês podem perceber que é um livro muito interessante. Gostaria muito que vocês pudessem ler, né? O livro se chama Um Caminho para a Liberdade. Um Caminho para a Liberdade, tá? Que vocês consigam, acessem na internet, quem tiver, né, tiver a condição, a possibilidade de entrar na internet. Eu vou ver se eu consigo salvar um link aqui, aí eu deixo o link também, tá, para vocês estarem entrando aí pelo centro de mídias aí e tentar ler, né, pelo menos partes desse, às vezes não dá tempo de ler todo, né, que vocês consigam, né, comecem pelo menos ler, tá bom? A liberdade, ela está relacionada a ter autonomia de pensar, sentir, agir de acordo com os valores pessoais e familiares que norteiam as escolhas feitas ao longo da vida, né? É aquilo que eu falei, a gente tem que pensar em ter a nossa liberdade, né, pessoais, familiares, mas que norteiam, né, as escolhas feitas ao longo de nossa vida. Tudo que a gente faz, né, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter que responder pelos nossos atos, seja eles bons, né? Se fizermos bem, vamos ter coisas boas. Se não fizermos, não vamos ter coisas tão boas assim. Mas que nós sabemos que tudo vai de como nós agimos, né? Com as nossas responsabilidades, com a nossa liberdade, que você entenda, né? Que liberdade não é sair para balada, não é chegar tarde, né? Não é querer fazer bagunças, não é desrespeitar ninguém, né? Que liberdade e responsabilidade, elas andam juntas. Liberdade e efeito manada. Pense em quantas vezes você pediu a opinião de seus amigos a respeito de como se vestir em determinada situação ou que em fazer diante de uma questão amorosa. Reflita sobre as ocasiões em que quis comprar algo que não precisava só porque estava na moda. Imagina agora quantas vezes você foi conferir a opinião de pessoas a respeito de suas postagens nas redes sociais e de como ficou feliz por ver um conteúdo seu compartilhado por elas. Para muitas pessoas, a opinião alheia não é apenas importante, ela é determinada. Ela é determinante. Porque, além do pensamento consciente, que pode levá-la a crer que almejem ser livres e autênticas, há uma porção inconsciente do cérebro que tende a buscar aprovação social e a induz a seguir o que os outros estão fazendo,
em economia, comportamento. Isso se chama efeito manada. O efeito manada pode ser observado, por exemplo, quando alguém vai almoçar com amigos e acaba comendo muito mais do que se estivesse sozinho. Esse comportamento também se verifica em brigas entre torcidas, organizadas quando os torcedores se encorajam por estar no grupo e fazer coisas que não fariam sozinhos. Por causa do efeito manada, uma pessoa pode gastar além do que ganha, apenas para ser bem vista pelos outros. Está e até se endividar por adotar um estilo de vida dispendioso demais. Então, esse texto aqui, né, esse resuminho, ele está bem claro, né? Dá para entender muito bem, né, quando a gente lê o que é o efeito manada, o quanto a gente se preocupa, quanto a gente procura a opinião de alguém, né? O quanto a gente quer ser bem vista por alguém, o quanto nós não queremos ser assim desprezados, digamos assim, por alguém. Muitas vezes a gente se sente inferior, né? Na escola, onde quer que seja, até mesmo dentro da casa, né? Entre família, a gente se sente inferior a alguém. Às vezes se sente inferior até mesmo ao irmão. Sempre tem aquela coisa de achar que a mãe gosta mais de um do que do outro, e enquanto não é verdade. São coisas que a gente procura para nós mesmos, são sentimentos que vêm da nossa cabeça, a gente guarda aquilo e coisas que não são verdades. Né? Então, o efeito manada é quando a gente se preocupa muito com a opinião dos outros, ou quando a gente quer ser muito vista pelos outros, né? A gente quer que as pessoas procurar como se as pessoas gostassem da gente, né? A gente quer se vestir bem, porque a gente quer andar na rua, querer que as pessoas reparem na gente, né? A gente quer, acabei de ler aqui no final do texto aqui, né? Às vezes acaba se endividando só para querer, né, ser bem vista por alguém. E será que isso tudo compensa, né? De repente você fica aí, muitas vezes esse negócio de você querer ser bem vista por alguém, você querer fazer coisas que você não seria capaz de fazer quando está sozinho, você procurar briga quando está em grupos, você gastar mais do que ganha só para mostrar alguém. Então, são tudo coisas que a gente faz e que lá para frente nos leva muitas vezes a quê? A solidão. Porque enquanto você pôde, você fez tudo aquilo, né, para ser visto, para ser reconhecido, né, quando na verdade você não precisava nada daquilo. Quando a gente tem que ser bem visto, quando a gente tem que ser querido por alguém, a gente tem que ser bem visto e ser querido pelo que a gente é. Não pela roupa que você veste, pelo sapato que você calça, pela bolsa que você usa, né? Eu acho que nós temos, infelizmente existe, né? Pessoas que chegam pra gente, né? E olham do pés à cabeça. Isso daí é em todos os lugares, com todo mundo, mas nós temos que nos pôr no nosso lugar, né? Eu não vou comprar uma calça cara para fazer bonito e depois ficar aí pagando, né, várias prestações. Quando terminar minha prestação, a calça já está toda rasgada, né? Embora hoje em dia a calça rasgada esteja na moda. Mas então, gente, a gente tem que ser o que a gente é. Né? Eu acho que a gente tem que sempre guardar em nosso coração ser humilde, né? Nós temos que ter a nossa humildade. Acho que a gente conquista as coisas tendo a gente respeitando as pessoas, nós sermos humildes. É isso que chama atenção
nas outras pessoas. Você quer chamar atenção, você quer ser bem visto, você quer ser querido? Seja uma pessoa simples, seja uma pessoa de respeito, seja uma pessoa responsável, onde você tenha a sua liberdade, você viva a sua liberdade de uma maneira, né, respeitosa, onde você tenha a sua responsabilidade. Então, a gente tem que saber viver, a gente não pode querer fazer bonito para os outros. Isso a gente não vai levar a nada, a gente só vai levar a tristeza. Vai chegar um certo momento que você vai se sentir triste, né? Você vai ter tudo aquilo que você comprou, que você adquiriu para, né, fazer bonito alguém, e de repente que tem pessoas que você pode, né, como se diz, se pintar de ouro, né, para querer ser vista por alguém, e mesmo assim, se a pessoa não tiver que olhar para você, ela não vai olhar. Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente tem que guardar com nós mesmos, né? Não querer agradar demais as pessoas. Então, o efeito manada é isso, é a gente se sentir bem com o que a gente tem, com o que a gente é, né? Guardar sempre ter sempre a nossa humildade, o nosso respeito com as pessoas. Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para que vocês analisem, né, bem esse que nós conversamos sobre a liberdade, sobre o efeito manada, que vocês façam aí as reflexões de vocês, que vocês escrevam, vocês podem responder de uma maneira, né, num texto, ou se vocês quiserem fazer aí também os questionamentos de vocês, né, de que serve a liberdade? Né, vocês podem responder, de que serve a liberdade? Quando os livres têm que viver entre os não livres? Pense bem nisso, tá? Semana que vem eu volto aí, dando né, pra gente estar aí respondendo junto essas duas questãozinhas que eu deixei para vocês, tá? De que serve a liberdade? Quando os livres têm que ser... Quando os livres têm que viver entre os não livres? Então, daí na próxima semana, tá? A gente volta. Vocês têm esse tempo aí para vocês estar respondendo. E na próxima semana a gente volta, então, com essas duas... Como eu já falei, se vocês quiserem fazer a reflexão de vocês, como um texto, como, né, um resumo mesmo, vocês podem estar fazendo também. Sintam-se à vontade, gente. Eu não vou ficar cobrar da maneira, né, como vocês acham melhor. Nós não estamos em uma sala de aula onde a gente possa estar conversando melhor, estar se aprofundando ainda mais. Então, eu vou deixar vocês assim bem à vontade mesmo para vocês responderem, tudo bem? Mas eu espero a colaboração de vocês, que é essencial, né? Vocês são vocês que fazem a escola, então a opinião de vocês, né, a participação, a colaboração é essencial para nós. Tudo bem? Então, até a próxima.